bem com vocês? Eu sou o pastor Leandro e hoje eu tenho um pensamento, uma reflexão para abençoar a sua semana. Vamos falar sobre derrubando gigantes. Todo mundo certamente já ouviu falar da história de Davi e Golias e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 39 e 40. Fala o seguinte: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi e Golias é uma história, como eu disse, que todo mundo já ouviu falar. E algo que me chamou a atenção nessa passagem, quando eu li novamente, foi a respeito das 5 pedras que Davi pegou no ribeiro e colocou na sua bolsa. E por não ser nenhum homem, nenhum soldado habilidoso, ele não conseguiu usar uma armadura, mas ele pegou 5 pedras. E o que essas pedrinhas têm para dizer para nós hoje? É sobre isso que eu quero que você reflita. Para mim, essas 5 pedras elas trazem 5 características fundamentais de Davi e que são as características que você, se você aplicá-las no seu dia a dia, no seu trabalho, frente aos gigantes, aos Golias da sua vida, você certamente irá derrubar todos eles. A primeira pedra é a pedra da unção. Davi foi ungido a rei na casa de seu pai Jessé, e ele, por ser pequeno, por ser magrinho, por ser delicado, ele foi muitas vezes ignorado, esquecido por toda a sua família. Uma família de homens de porte físico avantajado, de grandes soldados e guerreadores, e Davi foi escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel, porque Deus ele não atenta à aparência, mas olha o coração. Talvez você possa se sentir pequeno frente à sua dificuldade, pequeno frente à sua família, pequeno em relação ao seu problema, mas Deus ele está interessado no seu coração. Mas se você tiver um coração puro como Davi, você certamente será escolhido por Deus. A segunda pedra é a pedra da obediência. Muitas vezes queremos o melhor de Deus, queremos a melhor casa, o melhor carro, queremos uma namorada, queremos tantas coisas de Deus, uma faculdade, um bom emprego, mas nós esquecemos de uma questão fundamental que nós precisamos ter e exercitar em relação a Deus, que é a obediência. Davi ele era ungido a rei, mas mesmo assim ele continuou sendo obediente aos seus pais, respeitando a autoridade dos seus irmãos como mais velhos e a autoridade de Saul, que apesar de ser um rei que havia perdido o Espírito de Deus, Davi, ele mesmo sabendo que seria o sucessor do trono de Saul, continuou respeitando e sendo obediente a Deus através das suas autoridades. Então, meu irmão, se você quer ter sucesso na sua vida, não se esqueça que você precisa ser obediente e ser um respeitador, um seguidor das leis e dos mandamentos de Deus, porque não adianta nada esperar o melhor de Deus para a sua vida se você não oferece o seu melhor para Deus. A terceira pedra que Davi tomou na sua mão foi a pedra da humildade. Davi, mesmo sendo ungido a rei, ele continuava sendo aquele filho mais novo, aquele filho que dava todos os recados. Eu, quando era mais novo, eu sempre precisava de ir comprar alguma coisa para minha mãe, de dar um recado. Eu ficava um pouco irritado com isso, mas Davi, mesmo tendo a unção de Deus, mesmo que seus irmãos não o respeitassem, não o admirassem, tivessem um olhar preconceituoso sobre ele, Davi ele continuou sendo humilde. E por isso que ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Então a terceira pedra é a pedra da humildade. A segunda pedra, e uma fundamental, é a pedra da coragem. Golias media cerca de 2,90 metros de altura. Muita coisa. A sua armadura tinha cerca de 60 quilos. Só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. Talvez não, com certeza, só a lança e a armadura de Golias já pesava o peso de Davi. Mas quando Davi viu que aquele gigante estava confrontando o povo de Deus, Davi ele não olhou para baixo. Davi não olhou para a sua circunstância. Davi não olhou para a sua insignificância.
Perante o problema, Davi olhou para a grandeza do seu Deus. E isso motivou nele uma coragem sobrenatural, porque ele tinha convicção da sua vitória. E isso fala de fé, que é justamente a quinta pedra que Davi tomou na sua mão para derrubar aquele gigante, a pedra da fé. Em nenhum momento você lendo aqui os capítulos 16, 17, 18 de 1 Samuel, você vê Davi retrocedendo. Todo o exército, todos os soldados, todos os combatentes, os melhores soldados de Israel, fugiram, bateram perna quando viram o tamanho do Golias. Mas Davi, apesar da sua insignificância, ele tinha certeza no Deus que ele cria. Ele tinha convicção de tudo aquilo que Deus falou com ele um dia. E por ouvir a voz de Deus, ele não ouviu a voz sarcástica do gigante. E ele pegou uma pedra, a única ferramenta que ele tinha na sua mão, e lançou aquela pedra sobre Golias. E Golias, de uma só vez, caiu no chão, morto. E depois disso, todo o exército de Israel prevaleceu contra os filisteus. E daí começa a história de Davi. Então, meu irmão, minha irmã, a minha mensagem para você essa semana: pega essas 5 pedras. A pedra da unção, a pedra da obediência, a pedra da humildade, a pedra da coragem, a pedra da fé, e derrube todos os gigantes. Não importa qual o seu problema, qual a tribulação, o que você tem passado na sua vida. Simplesmente creia no Senhor dos Exércitos, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e sonhamos, e derrube todos os gigantes da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima.